Olá, alunos! Vamos agora para a parte 3 de operações envolvendo frações. Vimos na primeira aula como adiciona e subtrai frações que os denominadores são iguais. Vimos na segunda aula, a aula anterior, como adiciona e subtrai frações que os denominadores são diferentes. E agora, na terceira parte, vamos ver como multiplica e divide frações independente se os denominadores são iguais ou diferentes, tá? Porque na multiplicação e divisão, você não precisa observar o denominador para poder resolver, beleza? Lembrando que esta aula ainda é revisão do ano anterior. Pessoal, vamos multiplicar duas frações aqui. Vamos imaginar, olha. Vamos colocar aqui a fração 5 sextos que multiplica a fração 3 quartos. Pessoal, a multiplicação de frações é muito simples, né? Basta eu multiplicar os numeradores e também os denominadores, né? Bem tranquilo. 5 vezes 3, 15. 6 vezes 4, 24. Agora, vamos observar se a fração ela é irredutível ou se eu ainda consigo simplificar esta fração. Verificar se eu ainda consigo deixá-la com os números menores, tanto no numerador quanto no denominador. Pessoal, observando aqui, a gente consegue detectar que eu consigo dividir o 15 por 3 e o 24 também por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. E 24 dividido por 3 é igual a 8. Pronto, 5 oitavos. Agora, essa fração ela já é irredutível, não tem como mais eu simplificá-la. Bem tranquilo, né, pessoal? Lembrando que essas duas frações, elas são equivalentes. 15 dividido por 24 é o mesmo resultado de 5 dividido por 8. Elas equivalem à mesma proporção no inteiro. Beleza? Só vamos fazer outro exemplo. Vamos colocar aqui, olha, 2 terços que multiplica 7 meios. Pessoal, lembrando, tá, que esse sinal aqui, olha, é de multiplicação. Tá? Vocês têm que acostumar bastante com esse sinal, tá? Nós vamos começar aí com álgebra e envolvendo letras e números. Então tem que ficar aí já acostumado que esse é o símbolo de multiplicação definitivo agora, né? Pessoal, vamos então fazer essa multiplicação de frações aqui bem tranquila. 2 vezes 7 igual a 14. 3 vezes 6, ou 3 vezes 2, é igual a 6. Simplificando a fração, a gente consegue dividir por 2 e também por 2 aqui, o numerador e o denominador. 14 dividido por 2 é igual a 7. 6 dividido por 2 é igual a 3, tá? Que é uma revisão, vocês já lembram muito bem disso aqui. Pessoal, dá para observar que a multiplicação é bem tranquila, né? Agora, alguns detalhes que vocês têm que observar na multiplicação. Imagina se você tem aqui, olha, 3 sétimos, por exemplo, que vai multiplicar o número 5. Aí você vai falar assim, professor, eu vou pegar o 3 e multiplicar o 5 e o 7 também multiplicar o 5? Não, né? A regra diz que na multiplicação de frações, eu vou multiplicar os numeradores e vou também, pessoal, multiplicar os denominadores. Quando não aparece denominador, a gente sabe, pessoal, que é o número 1. Porque 5 dividido por 1
5 dividido por 1 é igual a 5. Então, esse 1 aqui, ele não tem um valor significativo na operação. Olha, 5 dividido por 1 é igual a 5. Não muda quando nós deixamos aqui o 1 embaixo. Inclusive, se você achar interessante deixar esse 1 aqui embaixo, no momento de fazer a multiplicação, pessoal, não tem problema nenhum. Pode deixar aqui tranquilamente, tá? Fiz esse xizinho aqui, ó, só para vocês recordarem que é uma multiplicação. 3 vezes 5 é igual a 15. E 7 vezes 1 é igual a 7. Neste caso, essa fração já está irredutível, né? Não existe número que eu possa dividir o numerador e o denominador sem sobrar resto ao mesmo tempo, tá bom? Lembrando que tem que ser os dois. Pessoal, então aqui a multiplicação ela é bem simples. Nós poderíamos multiplicar, inclusive, mais do que duas frações. Olha, 2 terços vezes 5 quartos, que multiplica 3 meios. Tá? E faz a multiplicação como fizemos aqui anteriormente. Multiplica-se os numeradores. 2 vezes o 5 é igual a 10. 10 vezes 3 é igual a 30. 3 vezes 2 vezes 5. E também embaixo a mesma coisa. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. Né? Ou multiplica na ordem que você achar melhor. Tá, pessoal? Fazendo a simplificação aqui dessa fração, eu consigo dividir por 2. E dividir por 2 aqui também. Aí vai ficar 15 dozeavos. Certo? Aí a gente consegue também dividir por 3 em cima e por 3 aqui embaixo. Vai ficar 15 dividido por 3 igual a 5. E 12 dividido por 3 igual a 4. Pessoal, olha que interessante aqui. 5 quartos. Nesse caso aqui, pessoal, tinha uma maneira de resolver essa multiplicação de frações de uma forma bem simples, tá? Vou passar algumas dicas para vocês. Com o tempo, vocês vão pegando aí todos os macetes para resolver aí as multiplicações, divisões, de uma forma bem rápida. Olha, eu vou copiar aqui essas 3 frações novamente, ó. 2 terços, que multiplica 5 quartos, que multiplica 3 meios. Tá? Então, aqui eu posso fazer como um exemplo anterior, né? Que na verdade é o mesmo exemplo, mas resolvido dessa maneira aqui, onde eu multiplico os numeradores e multiplico aqui os denominadores. Beleza, pessoal? E o valor que encontramos foi 5 quartos. Pessoal, eu poderia simplificar essa fração antes de fazer a multiplicação, tá? Olha que interessante. Eu poderia aqui cortar esse 2 com esse 2, tá? Eu posso cortar numerador com denominador, mesmo sendo de frações diferentes aqui na multiplicação, tá? Então, olha, eu dividi aqui por 2 e aqui por 2 ficou 1. Então, na verdade, olha, eu posso cortar o 2 com 2. Eu ainda posso cortar, pessoal, também esse 3 com esse 3. Olha que interessante. E qual foi o número, ou melhor, a fração que sobrou aqui, pessoal? 5 quartos. Tá? Olha como você responderia aí esse cálculo de multiplicação de uma forma muito mais rápida, né? Então, bem tranquilo aqui o resultado deu 5 quartos, tá? Então, aqui, ó, vamos passar mais um exemplo, tá? Vamos colocar aqui multiplicação de frações, lembrando que é uma revisão, tá? Isso aqui vocês já sabem fazer. Vamos colocar aqui 2 quintos, que multiplica 3
décimos, tá? Nesse caso aqui, pessoal, olha, a gente pode fazer a operação de multiplicação simples, né? 2 vezes 3 é igual a 6. 5 vezes 10 igual a 50, tá? Aí, simplesmente, eu pego aqui e faço a simplificação aqui da fração, né? Tá? Eu consigo dividir aqui por 2, tá? E eu consigo também dividir aqui por 2, né? Já que esses dois números, eles são pares. 6 dividido por 2 é igual a 3, e 50 dividido por 2 é igual a 25, tá? Então, aqui eu tenho o resultado dessa multiplicação, 3/25, né? Agora, essa fração já é redutível, não tem mais como eu reduzi-la, né? Pessoal, olha, eu poderia também ter feito assim, ó. Tô passando algumas técnicas que vocês já viram, mas só para relembrarem. Eu tenho aqui o 2 e o 5. Aqui eu tenho 3 e o 10. Eu poderia simplificar essas frações antes de fazer a multiplicação. Mas se você observar, eu não consigo simplificar o 2 e o 5. Essa fração 2/5, ela já está irredutível. Eu também não consigo simplificar o 3/10, porque o 3 e o 10 também já está irredutível. Mas eu consigo simplificar o numerador dessa fração, tá? Com o denominador desta outra fração. O interessante é que você sempre simplifique o numerador com o denominador. Mas nesse caso aqui, como a fração ela não consegue reduzir mais, eu posso pegar o numerador de uma e reduzir com o denominador da outra. Então, aqui eu posso dividir por 2. E aqui eu também posso dividir por 2. Tá? Então, aqui vai criar uma nova fração. Tá? 2 dividido por 2, quanto que é, pessoal? 1. 10 dividido por 2, quanto que é? 5. Né? Então, eu reduzi essas frações e agora eu faço a multiplicação delas. Então, vamos lá. 1 vezes 3 é igual a 3 e 5 vezes o 5 é igual a 25, tá? Então, aqui, olha, o mesmo valor da operação aqui, olha, anterior, tá? Só que nesse caso, eu simplifiquei as frações antes de fazer a multiplicação. Nesse exemplo aqui de cima, eu fiz a multiplicação e depois do resultado eu simplifiquei as frações. Pessoal, bem tranquilo, né? Então, qualquer coisa vocês voltam à aula, assistam outros meios aí de aprendizagem, videoaulas, bem tranquilo. Agora vamos para a divisão de frações, tá? Vamos pegar aqui duas frações para dividirmos, tá? Vamos dividir a fração 2 terços. Vamos dividir pela fração 3 quintos. Vamos pegar aqui a fração 1/2 e vamos dividir pela fração 4 sétimos. Vamos aqui outro exemplo, pegar a fração 3 e dividir por 2 quintos. E outro exemplo aqui embaixo, vamos pegar a fração 2 terços e dividir por 5, tá? Passei alguns exemplos aqui para vocês relembrarem aí. Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui 2 terços e vou dividir por 3 quintos. Como é que eu resolvo a divisão de frações? Eu vou copiar a primeira fração, tá? Então, observa aqui, olha, que eu tenho essa primeira fração, que é a fração 2 terços. Vou copiar essa fração, 2 terços. Eu vou inverter o sinal da divisão,
tá? Operação inversa da divisão é a multiplicação. E eu vou inverter a segunda fração, tá? Olha que interessante. Então, eu copio a primeira fração da maneira que ela está, 2/3. Eu faço a inversão do sinal, tá dividindo, vem multiplicando, e eu inverto aqui, pessoal, esta fração. Ela está como 3/5, eu vou colocar como 5/3. Então, olha aqui, eu fiz a inversão dessas frações, tá? Eu inverti as frações, bem tranquilinho, né? Agora eu vou resolver multiplicando, já que é uma multiplicação. 2 vezes o 5, 10. 3 vezes o 3, 9. Ou seja, como é que eu resolvo divisão entre duas frações? Pessoal, esta é uma das maneiras de resolver a divisão. Temos várias outras maneiras, tá? Essa é uma das maneiras. Olha, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos lá, então, fazer a mesma coisa aqui? Vamos copiar a primeira fração. A primeira fração é 1/2. E vamos multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda está 4/7, vai ficar 7/4. Tá? Copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 1 vezes 7 vai dar 7. 2 vezes o 4 é igual a 8. Tá? Essas duas frações aqui, olha, elas já estão irredutíveis. Então, por isso que eu não simplifiquei mais essas frações, tá? Bem tranquilo, né, pessoal? Então, olha, 1/2 vezes 7/4. Pessoal, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou copiar a primeira fração. Lembra, quando não tem nada, olha, é como se fosse 1 aqui embaixo, tá? Então, vamos copiar a primeira fração, nem precisa colocar 1. E eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Vamos lá. Copio a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda fração. 3 vezes 5 é igual a 15. E 1 vezes 2, né? Quando não tem nada aqui, a gente sabe que é 1. 1 vezes 2 é igual a 2. Prontinho, não dá para reduzir. Copiei a primeira fração e multipliquei pelo inverso da segunda fração. Beleza? Vamos aqui para outro exemplo, tá? Vamos copiar, pessoal, a primeira fração, que a primeira fração, no caso aqui, ela é 2/3. Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Olha que bacana. Aqui é 1 aqui embaixo. Então, qual vai ser o inverso dessa fração? Se aqui é 5 sobre 1, é claro, pessoal, que o inverso vai ficar 1 sobre 5, né? Fazendo essa multiplicação aqui, 2 vezes 1 é igual a 2, 3 vezes o 5 é igual a 15. Tá bem tranquilo também a gente entender, né? Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Lembrando que o inverso de 5 é 1/5. O inverso de 2/5, 5/2. Pessoal, agora uma maneira bem tranquila também, que poderia resolver a divisão de frações, sem precisar copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, é fazer a multiplicação em x. Olha que bacana. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Bacana, né? Então, vamos lá.
poderia ter feito usando essa técnica. Claro que poderia, olha. 2/3 que divide 3/5. Lembrando que aqui é uma divisão de frações. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mas usando a técnica ninja, olha, 2 vezes 5, 10. 3 vezes o 3, 9. Pessoal, técnica ninja, a gente consegue resolver, olha, rapidinho. Vamos fazer outro exemplo aqui. Eu tenho 1/2 que divide 4/7. Olha aqui o resultado, 7/8, né? Copiamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Mas aqui eu vou usar a técnica ninja. Vou fazer aqui, ó, 1 vezes o 7 é 7. 2 vezes o 4 é 8. Acabou a conta, é somente isso. 7/8. Tá, pessoal? Bem tranquilo, né? A gente pode fazer a multiplicação aqui em x. Da mesma maneira que esse outro exemplo. 3 dividido por 2/5. Tá? A divisão, usando técnica ninja, vamos fazer 3 vezes o 5, que é igual a 15. E aqui, 2 vezes 1, quando não tem nada é 1, é igual a 2. Pronto, terminamos 15/2. E aqui, pessoal, último exemplo da divisão. Mesma coisa, eu tenho aqui, olha, 2/3 e divide o 5, tá? Fazendo a multiplicação aqui dos extremos, que é a multiplicação em x. 2 vezes 1, 2. 3 vezes o 5, 15, tá? Então, ficou 2/15. Pessoal, espero aí que vocês tenham entendido a multiplicação e divisão de frações. É uma matéria de revisão bem tranquila, tá? Até a nossa próxima aula.